Continuando o estudo da LINDB, ainda falando sobre classificação, aplicação e conceitos gerais, aproveitando que estamos falando sobre a norma jurídica, temos ainda a classificação desta quanto à sua hierarquia. Nesse caso, podemos ter a norma superior, a norma supralegal, a norma legal e a norma infralegal. A norma superior, também conhecida como norma primária, diz respeito à lei constitucional. Portanto, são normas que, em regras, estão inseridas na Constituição Federal, que são as normas de origem ou normas fundamentais do Estado brasileiro. Temos ainda as emendas constitucionais, são as normas que alteram o texto constitucional e, por isso, após alteradas, vão ter força de norma constitucional. Por fim, ainda dentro das normas superiores, temos as normas de Tratado Internacional de Direitos Humanos, que são inseridas dentro do ordenamento jurídico através do procedimento de emenda constitucional. Estas normas também têm força de emenda constitucional, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da própria Constituição Federal, que determina que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, porque este é o rito definido para a emenda constitucional. Subordinado à norma superior, teremos a norma supralegal, que são as normas de tratados internacionais de direitos humanos que entram no ordenamento jurídico, mas que não seguem o rito das emendas constitucionais. Logo, esse tratado ele estará sujeito à Constituição Federal. No entanto, ele poderá derrogar norma anterior ou posterior que conflite com o tratado. Isso foi determinado pelo STF nesse recurso extraordinário 349703 de 2008, que ao tratar da prisão civil do depositário infiel, em face dos tratados internacionais de direitos humanos, deixou claro quando afirmou que o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Dessa forma, não existe dúvida em relação à aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos como norma supralegal, portanto, inferior à norma superior e superior à norma legal. Entretanto, é preciso ficar atento aos tratados internacionais que fazem menção a outras matérias que não de direitos humanos, pois estes terão status de norma legal, e no conflito destas normas prevalecerá a norma interna. E em relação à norma legal, que está abaixo da norma supralegal, temos as suas espécies listadas no artigo 59 da Constituição Federal, que descreve que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, que acabamos de estudar, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O parágrafo único ainda afirma que a lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Entretanto, que fique claro que, em relação às emendas constitucionais, elas estão relacionadas às normas superiores ou primárias, pois, ao serem aprovadas, terão status de lei constitucional. Já em relação à norma legal ou norma comum, como vimos, teremos a lei complementar, que é destinada a regular matérias específicas, e podemos observar isso na leitura do artigo 61 da Constituição Federal. De outra sorte, ainda dentro da norma regular, teremos a lei ordinária, a lei delegada e a medida provisória. Lembrando que essas leis têm igual hierarquia. Em relação à lei ordinária, a lei delegada e a medida provisória, todas elas regulam assuntos gerais. Entretanto, a lei ordinária ela é criada pelo Legislativo e a lei delegada
é criada pelo chefe do Executivo, ou seja, o Presidente da República, com a autorização do Poder Legislativo. Entretanto, a lei delegada está em desuso, pois a medida provisória, que também regula assuntos gerais, é usada pelo Presidente da República sem a necessidade de autorização do Legislativo. Por isso, a lei delegada está em desuso. Ainda dentro da norma legal, podemos citar o decreto legislativo, que são instrumentos utilizados para a regulação de matérias específicas. Essas matérias são da competência do Poder Legislativo. Por fim, subordinada à norma legal, teremos a norma infralegal, ou também conhecida como normas secundárias. Importante apontar que essas normas infralegais, elas são detidamente estudadas nas aulas de direito administrativo. E somente de forma superficial podemos apontar como norma infralegal as resoluções, os decretos, os regulamentos e as normas internas. As resoluções regulam assuntos internos dos poderes políticos. Geralmente, eles regulam atos administrativos ou atos políticos. Já em relação aos decretos e aos regulamentos, são atos utilizados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, que diz que compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Portanto, os decretos e regulamentos regulam assuntos delimitados por normas legais, assuntos relacionados à lei complementar, ou leis ordinárias, ou delegadas, ou medidas provisórias. Por fim, em relação às normas internas, elas são normas que regulam assuntos de forma geral, mas internamente a determinados órgãos. Entretanto, é importante frisar que, em relação à norma infralegal, ela é estudada de forma mais detida nas aulas de direito administrativo. Assim, podemos propor o seguinte gráfico relacionado ao que acabamos de estudar. E como norma primária, teremos a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, que foram tratados como emenda constitucional, que orbitam em torno da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, é importante frisar que é um equívoco colocar o Supremo Tribunal Federal como topo da lista das normas jurídicas. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, assim como todas as pessoas que se encontram dentro do território nacional, estão sujeitas à Constituição Federal, portanto, sujeitas à lei. E nem o Supremo Tribunal Federal pode dar uma interpretação que fuja à Constituição Federal, pois se isso for possível, ele teria um poder supraconstitucional, o que não é verdade. Assim, dentro dessa perspectiva, estão sujeitas todas as demais leis do ordenamento jurídico, tendo posteriormente os tratados internacionais de direitos humanos, que são normas supralegais, logo abaixo as leis complementares, bem como leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias, e abaixo destas, todas as outras normas do ordenamento jurídico,